Bom dia, amigos. Hoje é dia 9 de outubro, agora são 8 horas e 13 minutos, amanhã, e eu não ia nem fazer vídeo algum por estes dias e nem nestas semanas. Eu gosto de fazer um vídeo a cada 15 dias, a cada um mês. Às vezes acontece de um por semana, mas eu não ia fazer este hoje. Eu só estou fazendo este vídeo porque pela primeira vez eu fui censurado numa rede social. Esta rede que nós estamos aqui. E eu gostaria de abordar o tema de censura, né? Porque o título que eu coloquei, inclusive, é assim, censura ao conservadorismo, né? É uma censura reversa, né? Essa censura reversa, ela é interessante porque ela não era nem para ser cogitada se nós fôssemos voltar, se pudéssemos voltar a uns 35 anos, né? A uns 39 anos, nós não cogitaríamos que algum dia nós teríamos uma censura reversa. Mas isto é produto de uma construção, isso não veio do nada. E qual foi o motivo da censura? Primeiro eu vou contar o fato. O fato é que nós estamos vivendo hoje um momento que está abrindo, nós estamos abrindo no país, Brasil, né, espaço para que haja arte. Existe arte. Arte em sentido pleno, sem dirigismo. Abrindo espaços, inclusive, para pessoas que não tinham espaço. Nós não tínhamos espaço antigamente. É o meu alarme aqui, que hoje eu ia acordar tarde, mas acabei acordando cedo. Mas é bom que vocês veem que ao vivo não tem edição, né? É tudo de cor, tudo de coração, tudo de cœur. Mas o que aconteceu foi o seguinte, postei um comentário, 3 parágrafos, coloquei uma imagem de um palco cheio de luzes e foi cortado, deletado, né? Essa rede social aqui, ela cortou, deletou, sem aviso prévio, sem nada. O que estava escrito lá, mais ou menos? Como nós estamos abrindo espaço hoje no país para todos os tipos de manifestação de arte, que não seja a escatológica, a de instinto animal, que parece que a esquerda estava nos ensinando, né? O que é o instinto animal, que a gente tem que liberá-lo, né? Coisa que os animais irracionais fazem sem nenhum pudor. Nós estamos sofrendo várias censuras, mas acontece que hoje fui eu que fui censurado. Fiz um texto de 3 parágrafos. Neste texto de 3 parágrafos, eu coloquei simplesmente que os espaços estavam sendo ocupados por todos os membros que pertenciam aos governos anteriores. Desde a esquerda PSDB até a esquerda PT, esses espaços foram sendo ocupados. E toda e qualquer manifestação de arte que envolvesse criança, existia uma gritaria da sociedade. Falou, não, criança não pode participar dessa questão escatológica, desses temas tão ainda difíceis de serem assimilados por essas ideologias. Então, existia, sim, uma gritaria, mas uma censura em relação à abertura de espaços públicos para manifestações de arte, que a gente pode colocar como arte, ou arte entre aspas, não de um nível superior, mas de um nível até animalesco, escatológico. Então, quem quiser ir lá ver, veja. Como eles não conseguiam, não conseguiam doutrinar os adultos, né? Os que não procriam vão lá e querem doutrinar os filhos dentro das escolas. Esse é que é o perigo. Os professores que não procriam, aqueles mestres que não procriam e que vêm doutrinar crianças nas escolas. E nas artes, no teatro. E o ECA é interessante, o ECA coloca o Estado tutelando os pais,
Mas quando tem essa censura da sociedade, entre aspas, tem essa advertência da sociedade, né? Quando há esse censor em relação à criança, com muito mérito, inclusive, porque aí você está preservando a saúde mental e psíquica da alma da criança, do espírito da criança. E crianças nós podemos colocar entre 0 a 12 anos, vamos colocar que seja assim, ou de 0 a 14. Quando você coloca um limite, uma faixa etária para aquele tipo de exposição, o pai, ele não é tutelado, aí o pai é que é dono da criança. É tudo convenientemente armado, para que a criança possa assimilar o que eles dizem que seria a verdade absoluta, porque eles detêm a pauta mundial e estão ocupando todos os espaços. O comentário que eu fiz, eu não vou lembrar do texto agora, mas seria em linhas gerais o seguinte: agora que estão abrindo espaço para o conservadorismo apresentar sua arte, estão censurando. Por quê? Porque não pode ter arte mostrando Cristo, por exemplo. Não pode ter arte para um grupo cristão. Não pode ter espaço público, um público cristão, mesmo que a audiência seja muito grande. Sem incentivo, sem verba, com muito mais sucesso, sem ter que levar lá a pessoa com pão e mortadela, sem ter que dar o ingresso gratuitamente, graciosamente para a pessoa ir. Abrir tudo gratuitamente e falar assim, pode entrar. E aí lota o teatro, lota o estádio, porque foi gracioso. Agora, quando se cobra esses que não têm audiência, porque não produz uma arte de nível belo, estético superior, tem que ter a ajuda do Estado. Né? Tem que ter ajuda do Estado. Então, assim, como não tem ajuda do Estado, vai fazer sucesso esse tipo de arte, esse tipo de cinema, esse tipo de curta, esse tipo de teatro, esse tipo de palestra, que até exposições artísticas, né, performance, que tem a ver com conservadorismo, aí existe uma censura reversa que não é do Estado. Veja bem que onde nós chegamos. A censura reversa é uma censura que vem de um segmento que ocupa todos os setores, porque o presidente pode ser conservador, o presidente pode ser a vontade popular, de reação que houve, não tenha dúvida disso. Ganhou as eleições, não tenha dúvida disso, aconteceu. Mas quem está censurando é o segmento que perdeu e que está ocupando todos os espaços. Porque, na verdade, quem governa o país hoje são os segmentos que estão inseridos em todo o seio da sociedade. Sejam nas escolas, no Ministério Público, na OAB, nas igrejas católicas, principalmente, na CNBB, que não tem nada a ver com o Vaticano, mas o CNBB é uma Confederação Nacional de Bispos do Brasil, que professa o esquerdismo, o comunismo, até com apostasias. Para quem não sabe, seria uma negação e renúncia à fé e aos dogmas. Então, nós estamos vivendo uma situação assim, a censura é reversa. O meu post foi tirado do ar simplesmente porque ele falou que o que tem audiência é o que é conservador, é o que faz sucesso, é o que é a arte superior. A arte inferior precisa de um estímulo estatal, estímulo de verba, estímulo de setores, de funcionários que estão inseridos dentro do espaço público, que davam esse espaço para essas pessoas fazerem o que quisessem. A única coisa que o conservador não concordava é que crianças participassem, porque uma pessoa de 16, 18 anos, que seja, até 100 anos, ele pode ir lá ver o que quiser. Ele já tem maturidade suficiente para poder ver. Agora, quando você coloca esse espaço público disponível para setores conservadores que vão fazer mais sucesso, cobrando, do que aquele que graciosamente ainda nem sucesso fazia, porque às vezes não conseguia lotar, então a coisa ficou feia. A censura aqui é reversa. Então, só para complementar, para não me estender, você tem ali a arte, você tem a cultura, você tem a censura, e eu gostaria de falar das seleções dirigidas, que é um ótimo assunto que eu nunca abordei. Mas este povo que ocupou o espaço, esse segmento esquerdista, globalista, que ocupou o espaço do tucanato ao petismo, do PC ao PCdoB, esse pessoal que é esquerdista, esse pessoal que ocupou que na escola, nos vestibulares, nos concursos públicos, nos cargos em comissão, que foram agraciados com a nomeação em posse, eu não estou discutindo que eles não passaram nos concursos. Nem nos vestibulares e nem no Enem. Não vou discutir isso, absolutamente.
Mas uma prova perfeita, com português bem redigido, com uma opinião contrária, nunca tiraria 1000 no Enem. Então, a pessoa vai com 680 a 800 e não passa no vestibular. Porque aquele assunto não poderia ter sido tratado daquela forma. Então, é dirigido? É. Como que você marca uma questão subjetiva numa prova de procuradoria, de Ministério Público, indo contra aquilo que você professa? Por que a prova não é aberta e você possa fundamentar, ao invés de ser de marcar X, né, de objetiva, que eles falam, mas aí que está, é uma objetiva com subjetivismo. Porque se você vier com o seu pensamento do que você interpreta de como deve ser aplicada aquela lei, se você está contra a pauta mundial globalista, esquerdista, da hegemonia dos detentores da pauta, dos donos da verdade real, contra a realidade, a favor da utopia, aí vem uma censura de ditadura do povo aparelhado que está dentro do Estado e que governa, por quê? Governava, né? Porque agora eles estão sendo retirados. Aí começou uma gritaria por causa do desaparelhamento que está havendo. Porque a vontade popular ela é maior. E para encerrar, eu gostaria de fazer um comentário final, que é o seguinte: eu fiz uma frase, mais ou menos a mesma hora que eu havia sido censurado, que o conservadorismo traz no seu âmago, o conservadorismo traz no seu âmago o liberal responsável. Não é aquele exagerado, não, é o responsável, é que aceita até que haja punição. E no Estado Democrático de Direito, sem ditadura. Sendo cultural, porque isso aí vem da cultura, o conservadorismo vem da cultura greco-romana, europeia, que vem de Carlos Magno, de Alexandre o Grande, de Aristóteles, de Sófocles, de Sócrates, de Pitágoras, de Platão, e que veio trazendo até chegar em Londres, e você ter numa rua de mais de 1000 anos, uma universidade de 1000 anos. Você chegar até Oxford, que é o caminho, né? Caminho das cabeças, vamos colocar desta forma, dentro de uma rua que tem muito mais de 1000 anos. A Oxford tem 1000 anos, ou mais um pouco de 1000 anos. Então você veja assim, sendo cultural, o conservadorismo traz no seu âmago o liberal responsável, sendo cultural e com raízes tradicionais, porque foi construído durante a Idade Antiga, durante a Idade Média, durante a Idade Moderna, o Iluminismo, o Classicismo, veio todas as fases, até chegar na Idade Contemporânea, foi construído e foi sendo destruído durante o século XX, principalmente nos últimos 60 anos. Por que foi destruído? Porque não foi construído academicamente, mas construir academicamente este modelo que o povo não aceita. Quem aceita é o intelectual, que produz intelectualmente o anticonservadorismo. Daí dizer o seguinte: antigamente o cigano e o artista, ele andava dentro de carroças para poder até ser o bobo da corte dos reis. Os artistas, eles tinham esse espaço. Esse espaço, ele era de protesto ou não era? Mas ele existia. Não havia censura do rei nem com as pilhérias, nem com as galhofas. Não havia censura. Aí vem o Estado ditatorial e falou o seguinte: você só pode assistir esse tipo de filme, esses livros vão ser queimados. Hoje eles estão queimando posts digitais porque você está defendendo que haja um espaço para aqueles que têm uma arte superior e conservadora, e não escatológica e de aberrações. Não aquela que estava envolvendo até crianças, com homens nus, deitados em museus, como se aquilo ali fosse arte, uma arte. Por que não o nu da estátua, para entender que existe uma beleza? Agora não. O negócio é agredir, provocar, trazer ideologia do gênero, trazer o beijo homossexual para a criança, fazer com que ela tenha a noção que aquilo ali é opção dela desde criança. Então, essa ideologia de gênero, essa ideologia teatral, essa ideologia das artes, nada disso é censurado se não houver a criança. Agora, quando um adulto de 57 anos, fazendo aniversário hoje, vai e posta uma opinião que todos têm que ter direito a se manifestar, agora, porque falou que a audiência paga é aquela que tem qualidade, para ter audiência, o que não presta tem que ter verba estatal, aí foi cortado. É só contra essa censura, apesar de eu ser muito mais liberal do que conservador nas artes,
porque eu sou um escritor, eu gosto de poesia, faço trovas, sou advogado, então eu sou muito mais liberal na parte artístico-cultural do que qualquer outra pessoa, mas eu sou conservador sendo um liberal com limites, o de responsabilidade, liberdade. É impossível haver censura estatal, mas o que nós estamos vivendo é que, como quem está ocupando todo o aparelho estatal não é quem venceu a eleição, mas aqueles que foram colocados lá por um dirigismo. Você faz uma redação no Enem, você faz uma redação no vestibular, você faz uma redação no concurso público, você exprime a sua ideia. Se não for daquele que foi... Se o camarada que vai corrigir a redação, que foi doutrinado há 50 anos, que o esquerdismo é que é a salvação do planeta, apesar de não ter construído absolutamente nada em termos de prêmio Nobel, apenas de literatura, você vai ver que no esquerdismo não existem cientistas que tenham ganho prêmio Nobel, só de literatura, praticamente, no Brasil nenhum. Então, assim, um ou outro que se destaca e ganha o prêmio Nobel, você vai ver, ele até desistiu do comunismo e do esquerdismo. É interessante isso, a pessoa vai ganhar o prêmio Nobel, porque ela largou, ela vai e migra para o conservadorismo, ela passa a estudar física, química, medicina, engenharia, se dedica àquilo, você vai ver as raízes dele, não, às vezes ele não é nem nada, às vezes até, entre aspas, que não existe, apolítico e apartidário, que é muito mais apropriado ao termo mais apropriado. Eu estou dizendo isso porque a censura não é porque eu sofri a censura, mas isso aqui é um testemunho que qualquer um pode sofrer. Você não pode ir contra o aparelho estatal, você só pode ir se for a favor desse aparelho estatal que foi construído durante muitos e muitos anos. 20 anos, 30 anos, até mais. Talvez 60 anos, se contar da Escola de Frankfurt. Um abraço para todos e tudo de bom. Até a próxima.